eu desejaria fazer hoje uma coisa que eu talvez já devesse ter feito muito antes, que é apresentar uma visão mais ou menos organizada da minha filosofia pessoal, que é, vamos dizer, o quadro de referência desde o qual eu examino tudo mais e desde o qual eu entendo as filosofias alheias. Eu deveria ter feito isso talvez logo no começo, né? Mas acho que ainda está em tempo de fazer. Também isso aí serviria para uma finalidade secundária, que é de esclarecer muitos equívocos que aparecem em função de opiniões de ex-alunos meus, que às vezes circulam pela internet. E acontece que, quando você entra num processo de... Peraí, está dando algum rolo lá no vídeo do Instituto. Está tudo certinho aí? Posso seguir? Tá bom. Então, então quando você entra num aprendizado com um filósofo vivo que está desenvolvendo o seu pensamento e lutando com as dificuldades internas do seu sistema, por assim dizer, sistema entre aspas, você precisa acompanhar o sujeito longo tempo para você poder chegar a ter uma visão completa do universo filosófico do sujeito. Somente quando você tem essa experiência uma vez na sua vida, de você, mesmo, vamos supor que você não tenha um contato pessoal, você não conheceu nenhum filósofo que está em elaboração, você conhece professores de filosofia, não tem um filósofo que realmente pegou na mão na massa. Então, que você vai conviver com ele exclusivamente através dos seus escritos. Essa convivência deve se prolongar por 20 ou 30 anos. Tá certo? Isso aí é mais ou menos o mínimo que é necessário para que você possa pegar a unidade viva do pensamento do cidadão. Então, por exemplo, pessoas que estudaram, vamos supor, com Eric Voegelin, no caso tiveram convivência pessoal, é até interessante porque publicaram recentemente uma série de depoimentos de seus alunos, amigos, etc. Voegelin Recollected, né? Você vê que depois do curso universitário com ele, continuaram convivendo com o sujeito, conversando, dialogando por 20, 30 anos. Isso é o normal. É só deste filósofo que você teve o contato mais íntimo, é que você vai obter, vamos dizer, a noção do que é o conjunto orgânico de uma filosofia, e a partir daí que você vai entender as outras. Quer dizer, se você teve uma convivência de 20 anos com Eric Voegelin, 20 ou 30 anos, então você sabe o que é um filósofo, sabe o que é uma filosofia, a partir daí você pode entender realmente em profundidade o que foram outras filosofias que você só conhece por documento escrito, né? Ou que você vai conhecer por um contato mais breve. Então vamos supor que o primeiro filósofo que você conheceu, você vai acompanhar o sujeito por 20 ou 30 anos. Eu considero 20 o mínimo, de certo modo 20 é um número modelar, porque é o tempo no qual Aristóteles acompanhou pessoalmente o ensinamento de Platão na academia. Quer dizer, Aristóteles permanece como aluno da academia por 20 anos, num contato diário com Platão. E depois disso, não é que ele abandona os estudos platônicos, ao contrário, ele continua, tá certo? Só que mediante um contato indireto. Então, a chance de você observar um pensamento em elaboração, por exemplo, é uma coisa que está muito bem documentada no livro do Julián Marías, A Escola de Madrid, La Escuela de Madrid, e depois nos 3 volumes que ele escreveu sobre o José Ortega y Gasset, está documentada a longa convivência de Julián Marías com Ortega y Gasset. E note bem que o Julián Marías, ele só revela a sua contribuição pessoal, a sua verdadeira personalidade filosófica depois desses 30 anos. Nós podemos dizer que o Julián Marías, ele começa a dizer a que veio a partir do livro Antropologia Metafísica, né? Que é um livro cujo
O lançamento eu tive a oportunidade de assistir em São Paulo, na presença do William Marias, e uma série de conferências que ele fez lá. É um momento onde ele, tendo absorvido o pensamento do Ortega e também do Zubiri profundamente, ao longo de décadas, então ele sabe o que ele pode acrescentar ali, pela primeira vez. Quer dizer, quando ele aparece com a ideia do que ele chama a estrutura empírica da vida humana, é um elemento essencial para a filosofia do Ortega, que o Ortega nem de longe percebeu. Então, coloca algo ali que não estava. Tá certo? Mas, ele só conseguiu fazer isso porque absorveu profundamente a filosofia do Ortega. Do mesmo modo que, quando Aristóteles substitui, vamos dizer, a ideia da percepção direta das ideias eternas, ele substitui a ideia da abstração, quer dizer, a modalidade de conhecimento, a modalidade essencial de conhecimento no platonismo era a apreensão das ideias eternas por intuição. Mas a essa intuição chegava-se, então, mediante uma técnica que era a dialética ou a maiêutica socrática, né? E Aristóteles substitui isso. Ele diz, o que lhe parece, às vezes, serem ideias eternas, são apenas as formas que você abstraiu dos entes sensíveis. Quer dizer, as formas não são captadas diretamente por um ato intuitivo, tá certo? O que há é a intuição sensível dos objetos presentes, das quais você abstrai, então, a sua forma substantiva. De modo que as ideias eternas, a mente de Deus, etc., você só vai conhecer por analogia. E essa é uma linha que ele inaugura, então, uma linha que depois vai ser aprofundada durante toda a Idade Média, né, por Santo Alberto, São Tomás, e que vai prosseguir até a neoescolástica. Então, começa uma coisa que rendeu por 20 séculos, né? Mas ele pôde fazer isso porque ele tinha absorvido o ensinamento platônico, assim, absorvido até que aquilo se integrasse nas suas células, por assim dizer. Ou quem dissesse que cultura é aquilo que sobra quando você esquece o que aprendeu. Quer dizer, mas esquece no sentido de que aquilo se tornou tão natural para você, está tão profundamente absorvido que aquilo se tornou uma segunda natureza para você. Quando Aristóteles declara, quando ele usa a expressão nós, os platônicos, no mesmo instante onde ele está enunciando ensinamento que não estava na escola platônica, ele está manifestando exatamente isso. Quer dizer, eu me impregnei tão profundamente de platonismo que eu posso lhe acrescentar alguma coisa e posso até corrigir um ou outro pedaço. Tá certo? Se você não teve essa absorção profunda, você não teve nada, absolutamente nada. Como no Brasil, os poucos filósofos dignos do nome que existiram não tiveram a chance de ter, vamos dizer, discípulos, nem continuadores. No caso do Mário Ferreira dos Santos, quando o Mário Ferreira dos Santos morreu, não sobrou nada. A gente vê que a noção que os ex-alunos dele tinham do pensamento dele era, chegavam a ser caricatas. Então, eu me lembro no padre de Santos que diz, o Mário era um comentador de Nietzsche. Né? Depois, o Mário era um comentador de Nietzsche aos 15 anos de idade, né? Depois ele fez uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com Nietzsche. Também o Vicente Ferro da Silva morreu muito cedo, o Wilhelm Flusser foi embora, e assim por diante. Então, o verdadeiro processo do discipulado filosófico nunca aconteceu no Brasil. Simplesmente não existe isso. Então as pessoas não têm um modelo. Então elas acham que estudar filosofia é você fazer um curso de filosofia na universidade, ou você ler alguns livros de filosofia. O número de pessoas que, por exemplo, que me pedem indicações bibliográficas mostra isso. Quer dizer, para você absorver, você ter um aprendizado, uma absorção profunda da filosofia somente através de livros, você precisa ter um talento especial de autodidatismo, que não tem nada a ver com o talento filosófico, é uma coisa diferente. Eu já expliquei para você como é que funciona isso. E que só aparece quando uma tradição de ensino foi perdida e tem que emendar para criar uma outra. Então daí aparece nesse momento a pessoa que emenda. No caso fui eu. Tá certo? Então, fora disso, o aprendizado filosófico não se dará nos livros.
Você tem que acompanhar o que eu estou fazendo. Você tem que ver o meu esforço de elaboração dos problemas ao longo do tempo, ver como é que eu estou fazendo, aprender a fazer comigo, e daí fazer a mesma coisa. Então, a ideia de que você deve acompanhar a elaboração de um filósofo durante 20 ou 30 anos, no Brasil parece até escandalosa. Você fala isso, as pessoas, como? Você quer que eu estude com você por 20 ou 30 anos? Eu falo, quero, claro que quero. Porque isto é o normal. É isto o que, por exemplo, o pessoal do Eric Voegelin, que criou a Eric Voegelin Society, o Eric Voegelin Forum, foi isso que eles fizeram, acompanharam o homem por 20 ou 30 anos e continuam acompanhando, né? Depois de algum tempo, depois de ter absorvido tudo aquilo, alguém pode acrescentar algo. Tá certo? Coisa que, note bem, no Eric Voegelin não aconteceu até agora. Quer dizer, você não vê. Eu acompanho bem os trabalhos dos discípulos do Eric Voegelin. O que há ali é um aprofundamento cada vez maior, uma compreensão mais diferenciada, mais elaborada dos vários temas que ele lançou. Há uma complementação aqui e ali, há uma correção, às vezes, há uma discussão, há uma descoberta, por exemplo, de problemas não resolvidos ali dentro. Quer dizer, tudo isso dá um trabalho miserável. Né? Mas ainda não se vê nas contribuições do pessoal da Eric Voegelin Society ninguém que tenha acrescentado algo de substantivo. Onde é uma peça faltante. Quer dizer, algo que é construído por outros meios, quer dizer, não é um prosseguimento normal do pensamento voegeliniano, mas é um acréscimo vindo de fora por outros meios e que se integra ali, ou harmoniosamente, ou problematicamente. Né? Então, eu tenho a impressão que a primeira coisa deste gênero que apareceu dentro dos estudos voegelinianos é a minha teoria dos 4 discursos, que é uma coisa que tapa um buraco, um rombo enorme que tem no Voegelin, que é a sua filosofia da experiência, a transição da experiência para o produto cultural elaborado. Ele sabia que tinha alguma coisa ali no meio, mas não sabia o que. Então, quando eu entro com a teoria dos 4 discursos, eu coloco como se fosse um tijolo ali e falo, essa coluna aí está caindo, mas se você botar isso, não cai mais. Fora disso, eu não vi nenhuma outra elaboração desse tipo. Quer dizer, a totalidade do pessoal da Eric Voegelin Society está aprofundando e, por assim dizer, tirando frutos do ensinamento do Voegelin. Ainda não está acrescentando nada. Não? É curioso que no Brasil as pessoas não saibam que é assim. Você vê aqui na França, por exemplo, que é um país que durante uma boa parte do século XX teve uma produção cultural filosófica maravilhosa. O que é um diploma de doutoramento na França? É uma coisa que o sujeito faz aos 50, 60 anos, quer dizer, depois de toda uma carreira de professor e investigador. Então, ele apresenta um trabalho com a presunção de ser a sua contribuição original ao desenvolvimento da filosofia, e aí ele tem um doutoramento. No Brasil, o doutoramento se segue ao mestrado imediatamente, mas você pode ter o doutoramento aos 23, 24 anos. Tá certo? Então, o doutoramento no Brasil significa apenas capacitação oficial para ensinar. Não requer nenhuma contribuição original, e geralmente as teses de doutoramento, como não tem contribuição nenhuma, como são apenas trabalhos escolares, elas nunca são lidas por ninguém, porque não fazem avançar o conhecimento. Né? Apenas confirmam que o seu fulaninho está mais ou menos qualificado para ensinar aquela mesma bobagem que lhe ensinaram na universidade. Então o pessoal não sabe realmente o que é um discipulado filosófico. Então acham que é possível assim você assistir um curso meu durante 1 ou 2 anos, né, formar uma opinião e ir embora. E dizer o seguinte, agora eu vou pela minha própria cabeça. Eu digo, isso não existe. Ninguém vai pela própria cabeça antes de um aprendizado de 20 ou 30 anos. Ninguém vai. Isso é uma bobagem, isso é uma infantilidade, é uma coisa de cretino. Então, você se afasta acreditando na sua originalidade, e é evidente que logo, na primeira esquina o indivíduo esteriliza. Tá certo? Não só esteriliza, como esquece o que aprendeu. E de todo o universo, vamos dizer, de ideias, de experiências, de sentimentos, de símbolos, etc., que eu transmiti para ele, sobra 2 ou 3 coisinhas que para ele foram importantes existencialmente. Né? E aquelas 2 ou 3 coisinhas passam a ser, para ele,
o Olavo de Carvalho. E ele diz, o Olavo de Carvalho é isso. Quer dizer, o camarada me desenha à luz daquele pouco que sobrou no fundo da sua memória, depois de um processo de degradação e esquecimento. Isso aí, se vocês querem saber, se aplica a praticamente todos os meus alunos, meus ex-alunos. Porque não é normal, num aprendizado desse, ter ex-alunos. Ou o sujeito está continuando, e está acompanhando, e está evoluindo junto, ou então ele não fez nada, ele passou por ali, não chega a ser um aluno. Durante muitos anos eu dizia isso, eu não tenho alunos, eu só tenho público. Quer dizer, o público, o sujeito que assiste uma ou duas conferências, gosta ou não gosta, e vai embora para casa e vai tratar da sua vida. Mas alunos, efetivamente, eu comecei a ter muito recentemente. E são pessoas que têm ideia de que este processo ainda está em elaboração, elas têm muito que aprender, têm muito que acompanhar, tá certo? E que a formação da sua independência intelectual será um trabalho de 20 ou 30 anos, para o qual eu sou o primeiro interessado em colaborar. Então, veja, mesmo nos casos onde você pega escolas filosóficas que começam e que em seguida se desmembram, se ramificam em desenvolvimentos diferentes e independentes, como aconteceu com a escola fenomenológica, o processo de aprendizado também durou 20 anos. Você pegar ali quanto tempo um Heidegger, um Merleau-Ponty, o próprio Sartre, quanto tempo acompanharam o Edmundo Husserl? 20 anos. Não menos do que isso. Então, veja que no caso houve até uma tragédia, porque Edmundo Husserl não havia acabado de dizer a que veio. Então o desenvolvimento da filosofia de Husserl continua muito tempo depois de que esses discípulos tomaram outras direções. Mas pelo menos eles permaneceram ali os 20 anos regulamentares e absorveram o suficiente da primeira etapa do trabalho de Husserl. Então, às vezes, eu vejo o que sobra na mente desses meus ex-alunos é uma coisa tão pobre, tão pobre, tão pobre. Que eu digo, isso só pode refletir um fenômeno sociológico brasileiro. Quer dizer, que é de uma superficialidade quase jornalística. Quer dizer, o indivíduo ele quer uma novidade, que o excite durante algum tempo, e depois ele se interessa por outra coisa e, de fato, não imagina que eu tenha nada mais a dizer, a não ser aquela parte que ele ouviu ou antes, aquela parte da qual ele se lembra. Então, é claro que essas pessoas têm uma influência nefasta. E eu me vejo realmente obrigado a alertar os alunos presentes contra essas pessoas. Vamos dizer que não só não tem nenhuma autoridade para falar em meu nome, e não só não me representam, como representam até o contrário de todos os valores que eu creio personificar. Quando a gente fala de uma seriedade intelectual, a seriedade se manifesta em primeiro lugar na continuidade de tempo. Na quantidade de tempo que você dedicou ao seu aprendizado e na quantidade de atenção que você dedicou aos problemas. Se tudo que você quer é formar meia dúzia de opiniões para você escrever artiguinhos na internet,